Queridos, queridas, é hora de falarmos sobre execução. Essa pauta que é de fundamental importância. Compreendida a execução como aquela ferramenta, eu costumo dizer a vocês, que cura a crise de satisfação. Mas é bem importante lembrar vocês que quando a gente faz referência, vem cá na tela comigo, a execução, nós estamos falando de um gênero, tá? Eu prefiro, inclusive, tratar a chamada execução, de forma mais ampla, de tutela executiva. Tutela executiva que pode se desenrolar, vê só, através do cumprimento de sentença e através do processo de execução. Então, vê só, nós temos aí duas distintas dinâmicas executivas. Duas distintas dinâmicas executivas que vão ser utilizadas, né, servirão, pensemos assim, como gatilho, diante da modalidade de título executivo que nós estejamos buscando, que nós estejamos almejando. Se nós estivermos em meio, tá, aos chamados títulos executivos judiciais, são aqueles que direto ou indiretamente foram formados em juízo, e a relação desses títulos você vai encontrar no 515. Então, repito, acaso nós estejamos em meio àqueles títulos executivos, a própria sentença condenatória, imagine que nós estejamos diante de uma sentença arbitral, de um acordo homologado pelas partes, tá? Se, em síntese, estivermos em meio a títulos executivos, que sejam títulos executivos judiciais, o processo hoje é um processo sincrético. Ele reuniu antigos processos autônomos e estanques como simples fases. Ao invés da necessidade de instalarmos um processo novo para forçarmos a execução desse título, nos próprios autos, nós iniciaremos a fase de cumprimento de sentença, tá? Fase de cumprimento de sentença. Títulos executivos judiciais, portanto, estão dentro do pacote do processo sincrético e se sujeitam à fase do cumprimento de sentença. Fase de cumprimento de sentença. Agora, se nós estivermos em meio a títulos extrajudiciais, vê só, se nós estivermos em meio a títulos executivos extrajudiciais, ou seja, se nós estivermos em meio, como a banca adora cobrar, a um cheque, a uma nota promissória, uma duplicata, se nós estivermos em meio a um contrato este assinado pelas partes, ratificado por duas testemunhas, nas circunstâncias do 784, e vale também conferir, se você me permite o conselho, eu faria uma tabelinha distintiva, colorida, para animar os teus estudos. Espera aí que eu vou melhorar esse 784 para a gente. 784 do CPC, sujeitar-se-á a um processo de execução. Aqui a gente precisa iniciar um processo novo, de fato. A gente precisa iniciar um processo novo porque nós estamos em meio a títulos que foram formados fora da dinâmica jurisdicional. É o contrato de seguro de vida, a relação está no 784. Naqueles casos, nós vamos, então, instaurar um processo novo, nós vamos dar início a uma relação jurídico-processual nova. Dentro desse desenho, vamos aqui trabalhar alguns aspectos relevantíssimos da execução. Você já sabe que ela está para títulos extrajudiciais. Não posso deixar de te lembrar que a todo processo, a execução não foge à regra, aplicam-se as disposições da boa-fé, que se lesada na execução, inclusive, conforme prescrição do 774 do CPC, corroborará a prática de atos atentatórios, é forte, né? Atos atentatórios à dignidade da justiça.
Professora, quando é que a gente vai estar diante da prática de atos que seriam considerados como atentatórios à dignidade da justiça? A gente vai estar diante da prática de atos que sejam considerados como atentatórios à dignidade da justiça quando nós estivermos, por exemplo, diante do cenário de fraude à execução. Se, de fato, imagine você, a parte criar embaraços, ela criar situações para impedir ou evitar as dinâmicas da penhora, dos atos de constrição. Nas situações que estão ali no 774, será a prática da parte considerada como atentatória. Detalhe especialíssimo. Há reconhecimento da prática atentatória e, obviamente, há também a aplicação de consequências. Dentro das consequências, o CPC vai trazer uma multa. E, ao destacar essa multa, vai dizer que ela não excede 20%. Então, não excederá 20% sobre o valor atualizado da execução. Então, não se ultrapassará 20% sobre o valor, repito, atualizado da execução. E dentro dessa dinâmica do valor atualizado da execução, essa multa do 774 será revertida em proveito do executado. Então, a multa será revertida, repita-se, em proveito do executado. Algumas pautas que são bem essenciais em relação à execução e que a banca vai te perguntar. Qualquer obrigação autoriza a execução? Eu posso executar qualquer objeto? A resposta é negativa. Primeiro, nula executio sine titulo. Traduzindo, é nula a execução que não esteja pautada no título. Ah, tá, a gente até sabe que é preciso que haja um título, mas que condições esse título deve ter? Boa! É preciso que nós estejamos, olha só, em meio a uma obrigação, vou esquematizar para nós. Execução supõe um título, agora você já sabe que é um título extrajudicial, que a relação está no 784, porque se o título for judicial, não há necessidade de instaurarmos um processo de execução. Lembremos ainda que esses títulos extrajudiciais, tá? Esses títulos extrajudiciais que estão no 784 devem necessariamente corroborar obrigações que sejam, como eu costumo facilitar para vocês, consideradas, apelidadas, como você queira chamar, de obrigações CEL. Por que obrigações CEL? Porque para que nós estejamos em meio a uma tutela de obrigação que vai autorizar, tá? Que vai autorizar essa disposição, é preciso que ela seja uma obrigação certa, exigível e líquida, tá? A obrigação, repito, executiva, essa tutela executiva deve se corroborar com uma obrigação certa, exigível e líquida. Sua pena de nulidade. Nesse particular, inclusive, eu lhes trago aqui a referência expressa. Eu acho que eu já comentei com vocês, mas não custa reforçar. Gente, se agarra com esse CPC para você conseguir tua aprovação, ainda que sua escolha de segunda fase não seja civil. Não que o CPC vai fugir por completo da tua vida, ainda que você escolha outra disciplina. Mas, na primeira fase, se agarra com os dispositivos, até porque a nossa banca examinadora, ao menos até o último exame, ela não se descuida de cobrar, de fato, a literalidade dos dispositivos. Então, a gente não pode dar brecha e dizer, nossa, eu não conheço essa referência, eu não vi esse ponto do código. O 803, ele vai nos destacar o seguinte, ó, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível, maravilha. Se o executado também não for regularmente citado, então imagine você que o executado não seja regularmente citado, ou quando se for instaurar essa obrigação antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Antes de se verificar a condição, ocorrer o termo,
a gente iniciou a execução, ela será correspondente nula. Essa nulidade, inclusive, é obrigação certa, exigível e líquida, vamos colocar assim, sob pena de nulidade. Detalhe, essa nulidade, ela pode ser pronunciada pelo juiz de ofício, pelo juiz. Ela pode ser, repito, pronunciada de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre embargos à execução. O importante é lembrar que a banca, além dessa questão relacionada à dinâmica da natureza da obrigação, vai também nos pontuar, vai também nos desenhar que essa execução, ela vai, turma, levar em consideração, essa é a verdade, a natureza da obrigação que está ali imposta, né? A natureza da obrigação que está ali imposta, ela será levada em consideração. A natureza dessa obrigação, ela vai levar em consideração, ela será levada em consideração, então, execução, natureza da obrigação, para que a partir daí a gente tenha uma execução de pagamento de quantia, execução de obrigação de fazer, não fazer, entrega de uma coisa. Então, é muito importante que saibamos que existem dinâmicas distintas, atenção, existem dinâmicas distintas relacionadas à execução. E dentro dessas dinâmicas distintas relacionadas à execução, um dos critérios, um dos parâmetros que serão observados será justamente a natureza da obrigação. Se nós estamos diante de uma obrigação que impõe pagamento de quantia, se nós estamos diante de uma obrigação que se põe como uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, e assim sucessivamente. Dentro desse contexto, vamos trabalhar, antes até de adentrar essas espécies de execução, deixe-me só lembrar uma coisa a vocês, que foi uma questão de prova que a gente não pode esquecer. A execução é mais teller, supõe uma obrigação pautada num título, mas a banca certa feita perguntou e eu sinto que ela pode voltar a perguntar. A gente inicia o processo por uma petição inicial. A pergunta é, se eu cometo um erro, se eu diagnostico um defeito numa petição inicial, em se tratando de execução, seria possível a emenda? Cabe emenda dessa petição inicial em se tratando de inicial executiva? Olha só, verificando que a petição inicial está incompleta, 801, ou que ela não está acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Então, a gente pode puxar aqui mais uma setinha. É possível a emenda da petição inicial. Tá? Artigo 801. Qual o prazo, professora, para a emenda? 15 dias úteis. 15 dias úteis, senhores e senhoras, para a emenda da petição inicial. Ah, outra coisa que eu não posso deixar de te lembrar é que rege a execução a chamada responsabilização patrimonial. É um princípio que norteia a execução. Tanto é assim que o 789 vai nos destacar que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações. Claro que ressalvados aqueles bens que são impenhoráveis, que são inalienáveis, tá? E essa relação dos bens que são impenhoráveis, a exemplo de até 40 salários mínimos em poupança, vencimentos, salários à exceção da obrigação alimentar, os nossos livros, as nossas roupas de uso, os móveis, exceto de elevado valor, no domicílio do devedor, você vai encontrar no 833. Então, toma nota aí. Impenhorabilidades, né? Execução, responsabilidade patrimonial. Devedor responde com seus bens
exceto os impenhoráveis inalienáveis. Tá? Exceto impenhoráveis e inalienáveis. Conferir artigo 833 e conferir também a Lei 8.009 de 90, Lei do Bem de Família. Tá? Lei do Bem de Família, senhores e senhoras, com toda a sua projeção. Agora, vamos conversar um pouco sobre essas espécies executivas, né? Lembrando que você precisa se hidratar, né? Se hidrate. Eu tenho um lema na OAB, sabe? Que é, respira e não pira. Se você parar para pensar, eu já estou numa crise alérgica há um tempão. Se tiver, inclusive, recomendações, manda para a professora no direct do Instagram. Pelo amor. Mas eu tenho um lema que é, respira e não pira. A gente precisa, de fato, ter algum ponto de equilíbrio. Quando a gente está se sujeitando, não é, a avaliações, a exames, nosso conhecimento está sendo posto à prova, as nossas expectativas estão ali. E vocês são especialmente guerreiros. Né? Não falo isso para lhes agradar, guerreiras, porque vocês estão num contexto de preparação totalmente fora do parâmetro. Totalmente fora da média, né? E dentro dessa realidade, as nossas emoções, o nosso campo emocional, ele fica ainda mais sensível. Mas vamos adiante falar da execução de pagamento de quantia. Se o título tiver por objeto uma quantia, é um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, inicia-se a execução por meio de uma petição inicial. Então, vamos destacar aqui, né? Execução tem por objetivo o pagamento de quantia. Nós, obviamente, iniciaremos o processo por uma petição inicial, que virá acompanhada do título, que a gente já sabe, deve ter uma obrigação certa, líquida e exigível. E a partir daí, dessa petição inicial, cujo título supõe uma obrigação certa, líquida e exigível, repito, certa, líquida e exigível, nós iniciaremos, então, a estrutura executiva. E diante dessa estrutura executiva, recebida a petição inicial, o executado será citado. Aqui a gente precisa viabilizar a citação. Inclusive, nesse contexto, aponta o próprio 238. O 238 faz questão de assinalar que, com a citação, o réu, executado ou interessado será devidamente integralizado à demanda. Comporá, senhores e senhoras, a demanda. A partir dali, ele passa a integrar aquela relação jurídico-processual, não é mesmo? Se integrará a relação jurídico-processual. E dentro desse contexto, posta esta realidade de integrar a relação jurídico-processual, o executado será citado para, olha a força da execução, para realizar pagamento no prazo de 3 dias. É isto mesmo. Professora, mas eu li em algum lugar que o prazo para pagamento seria de 15 dias. Você leu. Mas o prazo para pagamento que se dá em 3 dias é o prazo para pagamento lá de 15 dias, é o prazo para pagamento dos títulos judiciais. O prazo para pagamento em 3 dias é para títulos extrajudiciais. Na legenda da questão, dica da mestra,
na legenda da questão, porque essa dica é de mestre mesmo. O que é que você precisa atentar? Você precisa atentar se a questão está fazendo referência a um título júri ou a um título extrajudicial, porque isso vai fazer toda a diferença. Nesse particular, inclusive, você tem a referência expressa que está disposta, sabe onde? No 827. Olha só. Ao despachar a inicial, repito, ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. No caso de integrar o pagamento em 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido à metade. Isso também é questão de prova. Então, prazo para pagamento em 3 dias, se pago o título, honorários advocatícios, que são de 10%, serão reduzidos à metade. Então, ao invés de pagar 10%, serão pagos 5%, tá? Serão, repito, pagos 5% de honorários. Belezinha, né? Então, será o caso de passar a se pagar 5% de honorários advocatícios. Ao invés de 10%, 5%. O valor dos honorários, inclusive na execução, é uma pauta super recorrente na tua prova. Esses honorários na execução, eles permearão apenas 10%? É a única possibilidade, professora, que a gente vai ter? Não, esses honorários não vão permear apenas exclusivamente 10%. Os honorários na execução podem alcançar até mesmo a marca de 20%. Olha só. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, quando rejeitados os embargos, eu vou falar dos embargos já já, ou podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Então, pagamento em 3 dias, os honorários que são inicialmente de 10 ficam em 5. Isso não significa dizer que os honorários serão necessariamente de 10 na execução. A gente já sabe que os honorários podem chegar até 20%, tá? Quando da admissibilidade da petição inicial, depois que ela for admitida, o CPC vai destacar que, diante dessa admissibilidade, o exequente pode obter uma certidão que ateste a comprovação daquela execução. Qual é a finalidade dessa certidão? A finalidade dessa certidão é garantir, é de fato permitir que o exequente possa dirigir-se aos cartórios, dar notícia da existência dessa execução, para tentar impedir, né? A gente não tem como amarrar esse sujeito de corda, mas tentar, ao menos minimamente, impedir a ocorrência de fraudes à execução. Se o sujeito não efetuar esse pagamento, né, a execução segue, ele tem 15 dias, prazo de 15 dias, para o oferecimento dos embargos à execução. As disposições dos embargos você vai encontrar nos artigos 914 e seguintes do CPC, tá? O 914 vai nos assinalar que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, ou seja, esses embargos não dependem de garantia do juízo, poderá se opor à execução por meio desses embargos, tá? Eles são distribuídos por dependência, porque, turma, eles têm feição de ação de conhecimento. São distribuídos por dependência, são autuados em apartado. Eles serão oferecidos no prazo de 15 dias, que serão contados conforme a juntada do mandado. Atenção, se tem litisconsórcio, a dinâmica do CPC, a ritualística do CPC vai dizer que a gente vai contar 15 dias da juntada de cada mandado. Então, imagine que você tenha vários litisconsortes, a banca vai te perguntar, como é que a gente vai contar esses 15 dias? Da juntada de cada mandado. Só se contará o prazo de 15 dias da juntada do último mandado, só se contará o prazo de 15 dias da juntada do último mandado se forem cônjuges ou companheiros. Essa disposição também está bem clara no nosso CPC, tá? Olha só.
deixa eu trazer essa referência para vocês dos 15 dias. Aqui, ó, parágrafo 1º do 915. Quando houver mais de um executado, o prazo para que cada um deles embargue conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Então, podem ser gatilhos diferentes para fins de contagem de prazo, sem nenhum problema. Detalhes, salvo no caso de cônjuges ou companheiros, quando será contado da juntada do último mandado. Também nesse prazo de 15 dias, ao invés de se oferecer embargos, que em regra não tem efeito suspensivo, a parte poderá requerer o parcelamento da execução. Presta atenção. Esse parcelamento só se aplica para os títulos extrajudiciais. Em 15 dias, a parte poderá pagar 30% da execução. Então, a parte opta por pagar 30% da execução. Paga em 15 dias 30% da execução. E roga o parcelamento em até 6 vezes. Então, é possível que se viabilize o parcelamento em até 6 vezes de juros de 1% ao mês, com juros de 1% ao mês. A partir do momento que a parte opta pelo parcelamento, o CPC faz questão de sinalizar que, diante desse parcelamento, não se pode mais oferecer embargos. Então, a gente tem a dispensa dos correspondentes embargos, tá? Dispensa dos embargos a partir daí. Pois bem, decidiciados embargos por sentença, e a gente já viu em aulas pretéritas, né? Afinal de contas, da sentença será cabível recurso de apelação. Neste caso, a apelação não será recebida no seu efeito suspensivo, como lhe é peculiar, parágrafo 1º do artigo 1012. Um beijo bem grande, bem especial para vocês. Mantenham o foco, mantenham a fé. Último bloco já, com várias dicas. Pensemos assim, dicas sortidas de procedimentos especiais. Algumas ações que têm um rito, que têm um procedimento específico e que a gente vai trabalhar de forma assertiva para que você possa gabaritar as questões da sua prova em processo civil. Um beijo bem grande e até daqui a pouco.